Fala pessoal, beleza? Aqui vamos falar sobre o filme 1917. Sei que é um filme que já tem um tempo que lançou, se não me engano foi em 2019, se não me falha a memória, ou 2020, mas eu gosto de falar filmes que já passaram também, não os filmes que estão falados o tempo todo, tá? Bom, o filme é dirigido por Sam Mendes. Se vocês verem que eu estou olhando aqui para baixo é porque só para não perder o fio da meada, tá? Então eu vou ler algumas coisas para não ficar carquejando muito, tá? Então a direção do Sam Mendes, um excelente diretor, uma excelente execução que ele fez nesse filme, tá? Atores principais fazendo uma excelente atuação. Sim, eles fazem uma excelente atuação. Vocês acham que realmente aqui não é um filme? Parece que eles resgataram arquivos do passado e só ajustaram a coloração, porque tá muito bom a atuação dos caras, tá muito legal. O filme já começa frenético, não tem enrolação nenhuma, em comparação com alguns filmes de guerra que tem um pouco mais de... você apresenta os personagens, aí sim entra no propriamente dito na guerra, né? E esse filme não tem a guerra em si, né? Não tem aquela causa. Ele é um filme mais de estratégia e tem uns momentos de tiro, mas não é o foco principal, tá? Então, a trama se passa durante a Primeira Guerra Mundial, dois soldados britânicos que recebem uma missão aparentemente impossível de cumprir, né? Então, o filme já logo no início ele já mostra isso para dois soldados. Então, o soldado principal fala, ó, você tem que escolher alguém para ir junto com você nessa missão, né? Aí escolhe um cara lá que está no início do filme, tá? Bem, numa corrida contra o tempo, eles precisam atravessar o território inimigo e entregar uma mensagem sobre a emboscada, que pode salvar mais de 1.600 companheiros do batalhão. Então o objetivo deles é essa. E no ponto A, onde eles estavam recebendo essa informação, atravessar todo digamos, o campo de batalha, tal, as trincheiras, dos componentes, aí sim eles conseguirem mostrar avisar, opa, essa guerra não é para acontecer, né? Então, digamos que o filme é do ponto A ao ponto B, um filme simples, mas objetivo. Tem algumas participações especiais ao longo do filme, atores famosos, né? A obra é dirigida ou co-escrita do co-produzido por Sam Mendes, diretor da Beleza Americana. Um excelente filme, recomendadíssimo. É um diretor bom, ele sabe o que está fazendo, né? E para mim, filme de guerra, você tem que ter você tem que sentir que você tá... Você sentir que a pressão de você tá numa guerra. A pressão no sentido de... Cara, muita gente é nova e morre cedo. Porque na época não tinha outro trabalho se não fosse isso, né? E é muito legal porque eles abordam a Primeira Guerra Mundial, normalmente a Segunda Guerra Mundial, que é a mais famosa, é a mais falada, né? Para mim, os pontos positivos, né, é uma conquista de técnicas impressionante, grande destaque diferencial com esse filme, foi criado com uma única cena contínua, que é o plano de sequência. Então, o plano de sequência, se você errar alguma coisa, você tem que refazer tudo de novo. Que plano de sequência, você tem que ter muito treino, é tipo um ensaio, sabe? Qual é a posição que o ator vai para cá, para lá, porque como um filme é em 100% plano de sequência, se bobear teve 4 meses de ensaio, para aí sim eles, opa, tá todo mundo sabendo o que cada um tem que fazer, qual é a posição, tudo mais, para não dar erro. Porque se um cara errar, digamos, faltando um exemplo, 99% do filme ser finalizado, vai ter que refazer tudo. Porque se o objetivo é plano de sequência total, eles têm que refazer tudo. Entendeu? E claramente você consegue perceber que tem uma cena que ele não é um plano de sequência. Tem uma cena no escuro, então você sabe que ele não é 100%. Mas, pô, a gente não pode tirar o mérito de ser um filme 100%, quase 100% plano de sequência. Que normalmente os filmes de plano de sequência é uma cena só, né, que é muito bem feita. Nesse caso não, é 100% plano de sequência. Isso é muito raro de você ver isso, né? A trilha sonora é épica na medida certa. Você não é aquela coisa estrondosa. É nos momentos para você sentir
a grandiosidade do filme, a grandiosidade de você estar numa guerra. Então eu acho muito interessante esse ponto, porque, pô, eu acho que o ponto muito interessante é aquele final, o cara entra, ele vê que não dá tempo para ir pela trincheira e vai sair, e aí não era para ter acontecido o cara tropeçar, mas fica muito mais natural, e a trilha sonora cada vez aumentando, fica assim, cara, é muito perfeito. O filme está muito bom, a trilha sonora tá em cheio, tá assim, ó, perfeito, perfeito. Somando uma fotografia que te deixa de queixo aberto, né? Assim, deixa de queixo caído. Assim, tá muito bom. Que fotografia bonita, sabe? O filme rico de detalhes, não só o filme, não só o roteiro que é bom. O roteiro é simples, mas tudo somando, sabe? Atores bons, fotografia boa, tudo se juntando. O filme é muito bom. Tanto é que eu acho que ganhou de melhor diretor, né? O filme é merecidíssimo, sabe? Plano de sequência desse jeito, pra mim é o primeiro filme que eu vejo. E eu não sabia até quando eu fui ver, até ir assistir no cinema. Como eu já falei dos pontos positivos, né, que pra mim são muito mais são muito mais tem muito mais coisas positivas do que negativas, mas vamos falar agora sobre pontos negativos, tá? Bom, o ponto negativo, na minha opinião, você não conhece muito do passado desses dois soldados, né? A gente não sabe. A gente já inicia eles lá no campo de guerra. Então você não tem muito, a gente não sabe do passado deles. E para mim, gostaria muito que eu soubesse pelo menos um pouco, sabe, a gente não precisa ir para a cidade lá para tentar ter um pouco mais de conhecer um pouco sobre esses personagens, não precisa. Mas que a gente tivesse algum diálogo, que a gente entendesse um pouco quem eles são. Pra gente ter um pouco mais de em algum momento mais triste do filme, a gente ter um pouco mais de, digamos assim, de apego com os personagens. Essa é a palavra, apego dos personagens, porque a gente eu não tive. Foi, ó, o personagem tal morreu. Mas quando a gente tem um pouco mais do passado deles, ó, aí pega mais, né? Mas fora isso, eu acho que é um filme excelente, na medida certa, é muito bom. E a conclusão que eu posso dar desse filme é, é uma altíssima técnica criando várias formas, plano sequência, fotografia, sabe, atores bons, sabe, tudo se tornando para um filme excelente. Não é um filme de guerra tradicional, aquele filme que o cara tá na guerra, né, esse não, é um objetivo que você não vai ver muito aquela ação da guerra, você vai ver no final, mas não é o ponto forte do filme. E isso não é o objetivo, porque o próprio trailer já mostra isso, entendeu? É, o, a trama é simples, mas ela é recheada de cenas super tensas, e é pura verdade. O filme, o roteiro, a história é simples. Como eu falei, ela vai para o ponto A ao ponto B. Ela tem pontos, como posso dizer, complicados. Os personagens vão enfrentar problemas ao longo do percurso até entregar a carta, mas uma história simples, não tem muita complexidade ou comparado com alguns outros filmes. Eu posso até indicar assim, ó, se tem um filme que ele tem um pouco mais de história e tudo mais, é o Até o Último Homem, que pra mim é um dos melhores filmes de guerra. Por quê? Até o Último Homem, ele começa com a história, você tem um pouco o envolvimento do quem é o ator, o personagem principal que interpreta o Andrew Garfield. Você vê quem ele é, tudo mais, que ele é uma pessoa que não aceita a utilização de arma pela religião dele, tudo mais. E aí você tem um pouco mais de apego pelo personagem, pum, passou 1 hora de filme, entra na guerra. Aí você vai ter um pouco mais de, sabe, afeto pelo personagem, né? E algo que esse filme não teve em 1917. Só isso.
Mas eu digo uma coisa, quando eu saí da sessão do cinema, eu fiquei assim de boca aberta, fiquei, cara, que filme perfeito, que filme surreal, sabe? E eu gosto de filme de guerra, mas eu vejo que a maioria dos filmes de guerra é tudo quadrado, tudo muito quadrado no sentido de ser muito igual a maioria dos filmes, sabe? E esse filme não foi. Esse filme foi diferente, sabe? Quando você pensa em filme de guerra, você vai pensar em batalha toda hora, blá, blá. Mas esse não. A guerra está em segundo plano. Ela se passa na Primeira Guerra Mundial, mas ela não é o foco principal, né? E é isso. Espero que vocês curtiram a minha crítica, a minha análise e tudo mais, né? Esse vai ser um vídeo assim sem edição, mas ao decorrer do tempo eu vou melhorando e vou pondo edição, pelo menos uma imagem ou outra, tá? Espero que vocês curtem. E é isso. Falou, tamo junto e fui!